Amém. Muito alegre de estar retornando ao lado dessa família, eu hoje estou um pouco alto, mas já para o Senhor também. Amém. Amém. Fico feliz de estar retornando ao lado dessa família, conhecendo um pouco mais, acho que uns 20 anos, por aí. Só em Minas Gerais eu fiquei 10. E Deus nos trouxe, que colocou na lembrança dos irmãos. E a pastora Rose me incumbiu de estar aqui nesta noite, trazendo uma mensagem para o coração dos irmãos. E eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração de mim para os irmãos, amém? Amém. Porque eu sou assim. Eu escuto Deus falar comigo e eu vou falar daquilo que eu sei. Amém. Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram a quem não conhece, pois nós adoramos a quem conhecemos. E se as pessoas falam daquilo que não sabem, eu procuro falar daquilo que eu sei. Amém? Então Deus colocou no nosso entendimento uma palavra que se encontra no livro de João, no capítulo número 21. João, capítulo de número 21. Foi difícil chegar aqui nessa noite, porque eu sou uma pessoa que não gosto de depender da igreja para chegar até o lugar. Só que a pastora disse que viria comigo. Chegou na última hora, ela arrumou algo para fazer de repente e não deu tempo. E eu vim muito em cima da hora. Eu falei, não vai dar de ônibus para mim chegar lá. Tem que fechar a porta. Então, muitas vezes nós não vigiamos, ele tenta amarrar, colocar barreiras para que a gente não chegue, mas deu tudo certo, nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, juntamente com os irmãos. Amém? Amém. A palavra do nosso Deus, ela vai dizer assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e se manifestou assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram: também vamos contigo. E foram. E subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filho, tem alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes que apanharam. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. A Bíblia está dizendo aqui que Pedro estava na beira da praia, juntamente com os seus irmãos, os discípulos de Jesus, e Pedro estava passando por um momento difícil da tua vida. Por quê? Porque quando Jesus se apresenta na praia, a Bíblia é bem clara dentro do texto, ela vai dizer que Jesus se manifestou a terceira vez. E nessa maneira que Jesus se apresenta, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Só que Pedro está na tua cabeça
o que ele tinha feito, como ele agiu e da maneira que agiu quando Jesus estava vivo e agora Jesus está morto. Então Pedro está triste juntamente com os discípulos na praia, e o pensamento de Pedro está trazendo ao coração dele uma tristeza profunda. Por quê? Porque Pedro tinha agido de maneira errada com o Senhor. E agora Pedro senta com os seus discípulos, e aquela angústia que bate no coração de Pedro leva à mente dele o erro, fuja do coração. Quantas vezes nós não agimos assim? A gente não consegue muitas vezes escapar de uma situação, então nós vamos buscar um refúgio para escapar dessa situação que está nos afligindo. Então nós vamos preparar uma saída de qualquer maneira. E Pedro agora, junto com os discípulos, não suportando a angústia do teu coração, ele vai dizer: eu vou pescar. Por quê? Sabe aquela vez que a gente está assim, muitas vezes, a gente está numa situação e você diz assim: eu vou fazer alguma coisa para parecer, ou vou buscar um escape para que a minha mente pense em outra maneira. Quando Pedro vai e pensa dessa maneira, ele está tentando fugir de uma realidade. E quando nós conseguimos perceber que estamos errados, por que a gente não reconhece o nosso erro e não vai buscar a Deus dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei, mas o Senhor é poderoso para perdoar o meu pecado, o Senhor é poderoso para derrubar por terra aquilo que eu fiz e deixar eu recomeçar de novo. Quantas vezes essa pessoa que está aqui, não saí da presença de Deus para ir para o mundo, mas chegou um tempo da minha vida que eu tinha que reconhecer que o meu lugar não era onde eu estava, e sim na presença do Deus que me chamou. E Pedro agora vai buscar esse escape para esparecer a sua mente, e ele entra para dentro do mar. Quando ele entra para dentro do mar, se bem que Pedro conhecia a noite, a madrugada, ele sabia o tempo que ele podia entrar no mar para pescar, ele sabia que tudo ia dar certo, porque ele era uma pessoa expert na arte de pescar. Então ele sabia o tempo. Então ele vai e busca isso como refúgio do sentimento que está no teu coração. E aí quando Pedro entra para dentro do mar, a Bíblia vai dizer dentro do texto que naquela noite ele não apanhou nada. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente tenta buscar o escape da realidade, a gente vai arrumar outro problema. Você não vai conseguir sanar o teu problema tentando escapar daquilo que você tem que passar. Glória a Deus. Aquilo que eu tenho que passar, eu tenho que passar. Porque muitas pessoas servem a Deus e dizem assim: o Senhor vai me livrar disso e daquilo. Só que tem situações da sua vida que é você que tem que lutar. É Deus. Irmão, mas muitas vezes Deus não prova ninguém para o mal. A Bíblia é bem clara em Tiago, ela vai dizer que Deus não prova ninguém no mal. Por quê? Porque Deus não pode ser provado pelo mal. Então, quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, é para nós vencer esta impossibilidade. Por quê? Porque eu sou fraco. Pastor, eu sou fraco. Ninguém suporta muitas vezes, eu não sabe muitas vezes o que a gente passa, eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que tem o poder de fazer o mal cessar na tua vida. Quando você verdadeiramente se prostra diante dele e reconhece a verdade: eu não posso, mas o Senhor pode. Por quê? As pessoas dizem muitas vezes que Deus está me provando. Eu estou passando uma prova e Deus está me provando nisso. Deus não prova ninguém. Então, quando a gente passa por alguma situação contrária, é para mim provar para mim mesmo que eu sirvo a um Deus que tem o poder de jogar qualquer situação por terra a partir do momento que eu creio e determino na minha vida. Eu vou passar e vou conseguir. Quer que eu te provo isso? Eu te provo. Eu te faço uma pergunta para te provar.
Exatamente isso. Aí eu te pergunto, Deus não poderia salvar Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha do fogo? Podia ou não podia? Podia ou não podia? Podia. E por que ele não? E por que ele não quebrou este mal? Por que Deus não fez com que caísse isso por terra? Porque ele queria provar para eles que ele era Deus na vida deles dentro da fornalha. Por que Deus não impediu Daniel de entrar na cova dos leões? Porque ele queria provar para Daniel que ele era o Deus que estava lá dentro com ele em todo o tempo. Deus quer provar para mim e para você que ele está conosco. Por isso situações alcançam nós, para que nós venhamos ter a cada dia a certeza de que Deus está conosco. Eu passei por isso, eu vou passar por isso também. Por que Davi dizia: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria? Por quê? Porque o Senhor sempre vai estar comigo, Ele sempre vai estar com você. Era o que Jesus queria dizer para Pedro: Pedro, eu te amo, Pedro, eu te escolhi, Pedro, eu estou com você em qualquer momento da sua vida, passe você o que passar. Por que muitas vezes nós ficamos colocando empecilho e colocamos em Deus limites? Nós colocamos limites em Deus. Deus me fez passar por aquilo, mas por isso eu não consigo passar. Por que nós não conseguimos passar? Por causa de nós mesmos. Porque muitas vezes nós começamos a querer escapar da situação fazendo os nossos projetos, quando o que eu tenho que passar, outro não vai passar no meu lugar. Não adianta. O que você tem que passar, você tem que passar. E se você passa por isso, isso vai te dando confiança para que a outros momentos da sua vida você acredite que você passou por esta e você vai passar por outra também. Era isso que Pedro tinha que entender. Porque se você for seguir no texto, a Bíblia diz que quando os discípulos eles vêm com os peixes que eles apanharam, e quando eles chegam na praia, Jesus já está com o peixe e com o pão assado. E a Bíblia vai dizer que quando eles olham, ele diz: mas aonde ele apanhou esse peixe? Aonde é que Jesus conseguiu esse peixe? Porque Jesus, ele sempre tem momento para que você acredite que ele está com você. Jesus senta com os discípulos e eles vão comer aquele peixe. E a Bíblia vai dizer aqui, que depois que eles comeram, eles jantaram na beira da praia. Vai seguir o texto e Jesus vai dizer assim, olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: o Senhor sabe que eu te amo. Ele disse: então apacenta minhas ovelhas. O que ele está querendo dizer para Pedro? Pedro, se você continuar agindo do jeito que você está agindo, eu não vou poder usar a tua vida. Se nós muitas vezes se sentir fraco diante do problema, Deus nunca vai poder usar a minha vida. Deus nunca vai poder fazer eu alcançar o objetivo que Ele tem para mim. Por quê? Porque eu me acovardo diante dos problemas e me aquedo num canto e tento me enclausurar em um canto para não enfrentar o problema. Não foi assim que aconteceu com Elias? Você lembra quando Elias teve que lutar e quando Jezabel disse para Elias que ia matar ele, ele correu e se escondeu dentro da caverna? O que Deus queria mostrar para Elias? Que o mesmo Deus que estava com ele em cima do monte, que fez ele vencer os 850 profetas, é o mesmo Deus que está com ele aqui embaixo do monte. Mas ele se lembrou de Deus lá em cima do monte, e Deus usou a vida dele para vencer os profetas, mas aqui embaixo ele esqueceu do Deus que fez ele vencer lá em cima. Será que você já esqueceu do Deus que já fez você passar por tantos problemas, e agora você olha para esse e está se acovardando diante dele? Se o Deus que te fez você passar lá é o mesmo Deus que vai fazer você passar aqui. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Não existe problema que nós não podemos vencer. É o que Jesus sempre mostrou para os discípulos, que Ele
passava pelas situações, perseguições, que ele foi para a cruz, mas que ele venceu os problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão passar por situações difíceis, mas tem de bom ânimo, porque vocês vão passar. A Bíblia diz que quando os discípulos entrou no barco para atravessar para o outro lado do mar, a Bíblia diz que no meio do mar se levantou uma grande tempestade. E eles passaram por uma grande tempestade. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós não queremos passar. Quando nós se enfrentamos situações difíceis, nós paramos em meio à situação. E eu não posso parar. Eu tenho que continuar andando, acreditando, fazendo a obra. Está doendo, faz a obra. Está difícil, faz a obra. Está impossível, faz a obra. Porque Jesus vai se mostrar. Jesus só mostra a presença dele naquilo que é impossível. Naquilo que é possível, é você que tem que fazer. Por isso que eu sempre digo, no Salmo Jesus vai dizer assim, que ele é a nossa sombra, a nossa direita. E aí o Senhor me fez uma pergunta, e eu fiquei um tempo sem responder, porque eu não entendi a pergunta que o Senhor me fez. E ele me diz assim: eu sou a sombra à tua direita. Do que é que você tem que se preocupar? E aí, se a gente for perguntar isso para alguém, falar: meu irmão, Jesus é a sua sombra à tua direita, com que você tem que se preocupar? E ele vai dizer assim para você: eu não tenho que me preocupar com nada. Aí eu vou dizer: espera aí, Jesus é a minha sombra à minha direita, com que eu tenho que me preocupar? Com a minha esquerda. Por quê? Porque alguma coisa eu tenho que fazer. Porque não é tudo que Jesus vai fazer na sua vida. Tem parte que é você que tem que entender, que você tem que fazer. Por quê, meu irmão? Porque se eu não tomo conta da minha vida, se eu não tomo conta, se eu não busco a Deus, se eu não oro a Deus, se eu não acredito em Deus, as coisas vão ficar difíceis para mim. Por quê? Porque Davi, ele tinha esse sentimento, ele tinha esse entendimento que se ele passasse pelo braço da sombra da morte, ele não precisava temer. Então ele se ficava sossegado. Ele se sossegou tanto ao ponto de não querer pelejar mais. E colocou uma outra pessoa para dirigir aquilo que era para ele fazer. Ele colocou na mão de outra pessoa, colocou na mão de Joabe. Ele disse: Joabe, toma conta do batalhão, toma conta deles, vai para a guerra e leva esses homens, porque chegou o tempo de eu descansar. Porque era rei, porque era um homem que tinha Deus na vida dele, achou que ele podia descansar. Agora chegou, já fiz muita coisa com Israel, chegou o tempo de eu descansar. O meu descanso, entenda que o meu descanso não é aqui. Eu vou passar por tribulações, dificuldades, tempestades, eu vou passar, mas eu não posso parar, eu não vou descansar nessa terra, porque não é aqui o meu descanso. Quando é que nós vamos entender isso? Glória a Deus. Que o meu descanso não é aqui, que enquanto eu estiver aqui vai ser perseguição, vai ser fofoca, vai ser apontamento, desapontamento, vai ser cruz. Eu tenho que carregar, eu não posso parar. Por quê? Porque se eu parar, o inimigo está atrás. E Davi vai descansar, e a Bíblia diz que ele está dentro do palácio, descansando no seu sofá, na tua sala, ele está bem à vontade. E a Bíblia diz que ele, de tanto descansar, cansou de descansar. E foi dar um rolezinho no palácio, na varanda do palácio. E lá viu aquela moça tomando banho. E ali já Davi foi vencido. Porque quando ele descansou, ele se acomodou daquilo que era para ele fazer. Tem batalha na sua vida que você não tem que colocar na mão de ninguém. É você que tem que se prontificar. Glória a Deus. Não adianta eu querer colocar na mão da minha esposa, da irmã Márcia, que é a minha pastora. Não adianta, irmão. É eu que vou ter que lutar e vencer. Quando é que Pedro tinha que entender isso? Você vai passar perseguição, você não quer, mas você vai passar, Pedro. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que ele se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez: tu me amas? Por quê? Porque ele olha para os discípulos, ele olha para os filhos de Zebedeu, ele olha para Tomé, ele olha para Filipe,
E diz assim, por que Jesus não pergunta para ele? Só pergunta para mim. Por quê? Ele se entristece. Eu estou falando para você de um Pedro que cortou a orelha de um soldado. Eu estou falando para você de um Pedro que tentou parar as crianças. Eu estou falando para você de um Pedro que chegou até Bartimeu e disse, fica quieto. Eu estou falando para você de um Pedro que tentou parar o milagre da mulher sírio-fenícia. Eu estou falando para você de um Pedro que se colocava na frente de tudo para fazer as coisas da maneira dele e não queria que as coisas fossem feitas da maneira que Jesus queria. Quantas vezes você pensa dessa maneira? Por que Jesus não faz assim? Por que Jesus não faz aquilo que eu penso para mim que seria da melhor maneira? Por que Jesus não me livra? O apóstolo Paulo, ele olha para o céu e diz assim, Senhor, me livra, Senhor, desse espinho que tem na minha carne. E ele vai dizer, Paulo, fica quietinho, porque a minha graça te basta, você tem que passar por isso. Glória a Deus. Para que seja reconhecido Deus na sua vida. Quantas vezes, irmão, eu dormi na rua, dormi em cima de papelão, à noite chovia, e muitas vezes não olhava o papelão que eu estava dormindo na rua. Sabe por quê? Porque eu não queria passar por aquilo que Jesus tinha determinado para mim. Filho, eu estou na sua vida, eu sou na sua vida, meu filho, eu te amo, mas você tem que passar por isso, e eu não quero, Jesus. Eu não quero passar. E aí, muitas vezes, nós somos acometidos de situações contrárias que vão nos levar para a sarjeta. Por quê? Porque você não quer passar por aquilo que foi determinado para você passar. Você quer colocar nas costas da mãe, quer colocar nas costas do pai, quer colocar nas costas do filho. Quando é você que tem que passar. Quando Jesus diz assim, olha, quando Jesus vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e encontrará passagem. Sabe o que ele está dizendo? Ei, pastor Maurício, você é a porta que hoje eu abri para que através da tua vida pessoas entrem no caminho que eu preparei e seja feliz naquilo que eles foram enviados. É você, irmão, que é a porta. E muitas vezes nós ficamos colocando dificuldade quando meu filho precisa de entrar na presença de Deus, quando meu marido precisa entrar na presença, quando a minha esposa precisa entrar na presença de Deus. Eu fico colocando dificuldade, eu fico colocando situações difíceis na minha vida e não consigo fazer nada. E aí eles olham para mim e vão dizer assim, ô Cíntia, cadê o Deus que você serve? Você fala tanto de Deus e não consegue passar por isso, só vive nervosa. É o que Jesus está falando para Pedro, e Pedro, para com isso. Desse jeito as pessoas não vão entrar nos caminhos que eu preparei por causa da sua arrogância, por causa da sua ignorância. Quantas vezes Jesus falava para mim, Maurício, esse é o caminho que você está vivendo, a situação que você está vivendo. Eu lembro que numa noite fria como essa, eu estava deitado na rua, na avenida principal, lá no Itaim Paulista. Eu estava deitado, e eu olhando para a minha situação, e naquele momento eu olho para o céu e disse, Jesus, por que eu estou passando por isso? Sou homem que tinha família, Senhor. Eu tinha uma igreja nas minhas mãos, eu tinha uma igreja, irmãos. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Hoje eu estou sem família, estou vivendo na rua, bebendo cachaça, usando droga. Por que isso está acontecendo? Sabe o que Jesus me respondeu, irmãos? Porque você quer fazer as coisas do seu jeito. Porque você quer passar bem folgadinho, descansando. E o seu descanso, meu filho, não é aqui nessa terra. Nessa terra você tem que se mostrar forte. Por quê? Porque outras vidas vão olhar para você, e quando você falar do Deus que você segue, eles vão acreditar. Porque você passa dificuldade, você passa necessidade, mas você sempre está com a tua cabeça erguida. Glória a Deus. Nós temos que parar com isso. É bom viver um momento de paz, é bom viver um momento de alegria. É bom você abrir o teu armário e ter tudo lá dentro. É bom quando seu filho pede uma coisa que você tem para dar, mas quando ele pede, você não tem para dar, e você vai para um canto dizendo, por quê, Jesus? Por quê? Por quê? Só vive nos porquês da vida.
Quando nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Quando nós aceitamos, as coisas ficam mais fáceis para nós. Porque Jesus ele só vai entrar para te ajudar quando você não tiver como fazer. Jesus só vai entrar para te ajudar quando você não tiver como trazer para você aquilo que você verdadeiramente precisa. E se nós podemos servir a Jesus? E se nós podemos acreditar em Jesus? Eu não posso, mas o Senhor pode. Amém, Jesus. Irmãos, eu estava em Minas Gerais. Fiquei 10 anos em Minas Gerais. 4 anos atrás, eu tinha meu pai como meu super-herói. Meu pai era tudo para mim. Era Deus no céu, meu pai na terra. Eu estava bem, congregando na igreja. Meu pai morava perto de mim, me deu uma casa, toda imobiliária, eu morava sozinho. Mas o meu pai se adoentou. Meu pai foi acometido de um Alzheimer. Ele esqueceu de tudo. E eu sentava perto dele, nós conversávamos, meu pai conversava comigo. Meu pai era minhas pernas no caminho do Senhor. Vamos dizer assim. E eu cheguei na igreja, irmãos, no domingo, e eu olhei para o banco onde meu pai ficava, e eu não